Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez pelo Instituto Suassuna para começar uma live muito interessante sobre um tema muito importante. Esse mês vocês estão me vendo mais por aqui no perfil do Instituto Suassuna e é um prazer poder estar com vocês falando desses temas. Eu sou a doutora Joyce Lima, tenho o prazer de coordenar a pós em suicídio e luto pelo Instituto Suassuna. E como nós estamos no Setembro Amarelo, Dr. Vinícius Cunha, que é psiquiatra, para a gente conversar um pouquinho sobre quais são os cuidados com a saúde mental. Boa noite, Vinícius! Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Já vi algumas pessoas conhecidas por aqui, ó, a Paula, a Leda. Que maravilha! Sejam bem-vindos. E muita gente que tem interesse pelo tema, né? Flávia, Maria, BS Martins, né? Ener. Que sejam todos muito bem-vindos e que vocês participem muito hoje, podendo fazer perguntas, podendo contar histórias, né, Vinícius? Às vezes a gente aprende tanto assim com algum caso que alguém traz e conta, né, alguma situação, e é muito bacana. E estava aqui falando para eles que nós estamos aí no Setembro Amarelo, mas que a gente possa cuidar da nossa saúde mental durante o ano todo. Nós viemos aqui só trazer um reforço, mas que as pessoas possam se lembrar. E hoje nós vamos aprender muito com o Dr. Vinícius, que o Dr. Vinícius está aí, né, na linha de frente dessas questões da saúde mental. E anotei um monte de perguntas aqui que eu estou assim, ó, curiosa para saber até mesmo como que tem sido, né, nessa pandemia. Vinícius, eu gosto assim, o pessoal está chegando aí, mas a live depois fica gravada. E eu gosto de já começar logo para a gente ter tempo para conversar tantos assuntos. Vambora. Primeiro, quero te agradecer por ter aceito o Uhum. convite. O Vinícius é aluno da nossa pós em suicídio e luto, já trabalha aí, né, nessa área da psiquiatria, é médico, ele vai contar aí quem é Vinícius, né? Vou deixar para ele contar para vocês, Uhum. mas quero te agradecer muito por esse momento aqui, você ter se disponibilizado, que saúde mental é essencial. A gente precisa mesmo cuidar e aprender como cuidar. Essa semana eu fiz lá uma enquete no meu perfil e muita gente falou, né, que não tem cuidado da saúde mental. Alguém até Uhum. pôs assim, isso existe, doutora? Então Uhum. vamos lá, cuidar da nossa saúde mental, tá certo? Vinícius, conta um pouquinho aí pro pessoal, quem é você? Tá, boa noite, né? Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer o convite, tá, Joyce? Muito obrigado pelo convite, assim, para conversar sobre um tema tão importante, né? Agradecer também o Instituto Suassuna por estar disponibilizando essas lives, né? Isso é uma maneira que a gente poder ampliar a discussão a respeito realmente sobre saúde mental, né? Aproveitar, de certa forma, também o mês de Setembro Amarelo para isso, né? Então, eu sou médico psiquiatra, eu fiz residência aqui na Universidade Federal de Goiás, no Hospital das Clínicas. Depois que eu terminei, tenho trabalhado, atuado, então, no consultório desde a formação e também sou médico da Polícia Militar, sou psiquiatra na Polícia Militar do Estado de Goiás. Estou cursando, né, especialização em luta e suicídio com vocês e tenho gostado bastante da especialização. Está sendo muito, muito interessante e muito produtivo para todos nós. Que bom ouvir isso, viu, Vinícius? Fico muito feliz, né? Como eu estava falando aqui, eu sou doutora Joyce Lima e sou ginecologista, sexóloga e junto com o doutor Danilo Suassuna, coordeno essa pós em suicídio e luto. E quem tiver interesse, entra aí em contato com a gente. Como o Vinícius disse, né, tem sido
muitas trocas interessantes, né? E eu fico feliz porque é uma turma linda. Os meninos têm mais gente aí, fico super feliz de vê-los. É uma turma muito comprometida, muito interessada e com certeza nós teremos aí profissionais altamente qualificados, né, para ajudar a cuidar dessa população enlutada e que tem aí ideação suicida, que sofre de alguma doença mental, né, que tem alguma doença mental. Então, isso gera muito sofrimento, muita angústia. Vinícius, e quando a gente fala, né, em saúde mental, as pessoas, assim, cada um faz uma ideia diferente, né? Fala-se Uhum. tanto, nós temos que cuidar da saúde mental. Mas, na verdade, o que é essa saúde mental? Do que exatamente nós estamos falando? Uhum. Olha, Jorge, você começou exatamente com a pergunta mais difícil. Exatamente por não ter um conceito único, né? Assim, um conceito oficial, né? O OMS tem o conceito dela, do que é saúde e também do que é saúde mental, mas não tem um conceito único. Assim, a maioria das pessoas acabam associando saúde mental com a doença mental, mas não ter nenhuma doença mental não é exatamente igual de dizer que a pessoa tem uma boa saúde mental, né? A gente pensa assim que esse termo está relacionado mais à forma com que a pessoa reage às suas exigências, os desafios, as mudanças de vida, ao modo que ela se harmoniza assim, com as suas próprias ideias, com as suas emoções. Então é um conceito, né, de certa forma, bem amplo, né? Eu penso que dizer que ter saúde mental envolve estar bem consigo mesmo e com os outros, né? Aceitar as exigências e saber lidar com essas exigências da vida, é, saber lidar com as emoções que experimentamos no dia a dia, né? Tanto as boas emoções quanto as emoções desagradáveis, né? Saber que a gente está sujeito ao tempo todo. A gente pode estar feliz, triste, em outro momento eufórico, outro momento com muita raiva, frustrado. Eu acho que é exatamente saber lidar com todas essas emoções, né? E também saber reconhecer, né, os nossos próprios limites e buscar ajuda quando entender necessário, né? E saber, né, qual é o momento certo de buscar ajuda. Não só uma ajuda profissional, né, mas uma ajuda assim no geral para conseguir lidar com essas situações. Vinícius, você trouxe essa questão das emoções. No geral, a sociedade lida tão mal, as pessoas lidam tão mal com as emoções. Eu estou vendo aí, né? A Leda trabalha muito essa coisa das emoções, a Tereza, a Cristina, né? Hoje a gente Uhum, vê aí a psicologia positiva, bem focada, né, nessa questão das emoções. E desde pequeno, a gente é muito reprimido, né? A gente não uhum. pode ficar triste, tem que estar o tempo inteiro alegre, você não pode estar com raiva. E nós não somos ensinados a lidar com essas emoções. É Uhum. isso mesmo ou eu estou falando besteira aqui? Não, é isso mesmo. Eu acho que, embora tenha tido uma evolução nisso, né? Eu acho que as pessoas têm até conseguido, assim, ou tendo mais oportunidades de ler, aprender um pouco sobre isso, mas, assim, culturalmente a gente sempre foi muito ensinado a isso, né? A não poder expressar muitas emoções por uma série talvez, de preconceito, algo que a gente vem trazendo dos nossos antepassados, né? E isso, saber lidar com as emoções é essencial para ter uma boa saúde mental, né? Estar saudável mentalmente. E eu costumo dizer, Vinícius, que as emoções, elas passam por nós, elas não são nós. Então, se Uhum, você está triste, você não é a tristeza. sim. Você está passando por um momento de tristeza. E eu Uhum, acho que isso traz um certo alívio no sentido de que ninguém fica triste o tempo inteiro, ninguém fica alegre o tempo todo, ninguém está sempre com raiva, mas acolher essa emoção naquele momento, procurar entender o que te levou aquilo, né? Eu acho que ajuda muito nessa questão que a gente vai conversar hoje da saúde mental. Porque eu tenho visto, você mais do que eu aí no seu consultório, mas eu vejo no meu como as pessoas estão adoecidas e uhum. não sabem mesmo lidar com essas emoções, não sabem o que fazer. E se a gente acolhe a emoção e tenta compreender,
ou Uhum. mesmo aceitar, que às vezes não dá para compreender, como essa emoção, ela flui, ela vai embora, né? Uhum. E eu falo sempre lá do filme Divertidamente, ô filminho bom, né? Que todo Uhum. mundo tinha que assistir e procurar mesmo administrar e conviver com essas emoções, né? Vinícius, por que é tão importante cuidar da saúde mental? Então, tanto a saúde mental quanto a saúde física, elas são essenciais para mantermos a nossa harmonia, né? Assim, inclusive orgânica, né? Não estar bem da saúde mental favorece o adoecimento mental, né? Favorece a gente apresentar, em algum momento ao longo da vida, algum transtorno mental, né? E por isso é tão importante. Ela é quando a gente pensa num transtorno mental como algo multifatorial, né? Lógico que tem a questão biológica, genética, que ela não é mandatória, né? Que se a gente tem uma genética vai ter um adoecimento, mas se a gente tem uma vulnerabilidade genética e tem uma saúde mental ruim, isso favorece o adoecimento, né? Favorece a gente apresentar um transtorno, um prejuízo na nossa vida, né? Então, acho que por isso que é tão importante, especialmente nesses tempos de agora, a gente saber, né, lidar e ter uma boa saúde mental. E aí, quando você fala, né, nos transtornos mentais, eu vejo que as pessoas, elas têm ainda, né, aquele medo de ter uma Uhum, doença mental. Esses transtornos, essas doenças ainda vêm carregada de muitos estigmas. uhum, Antes a gente via, né, as pessoas eram internadas em clínicas uhum, e até em filmes, quando a gente vê alguém que foi internado naquelas clínicas, né, aquela visão que a gente tem do doente mental. uhum, Hoje nós quase não temos mais, né? Depois você pode até falar aí, esses lugares para internar esses pacientes. O que uhum. aconteceu e por que existe ainda esse estigma, essa ideia, né, desse doente mental? Ainda é aquele doente lá da internação, do hospital, ou isso Uhum. mudou? Não, eu acho que ainda existe muito preconceito, né? Por conta mesmo desse estigma. A gente está falando assim de doenças que são descritas há milhares de anos, né? Mas que de certa forma assim, o tratamento é algo relativamente recente, né? Se a gente for pensar das primeiras medicações, assim, na década de 50 e a evolução um pouco mais assim de disponibilidade de medicação a partir da década de 80, a gente está falando algo de 40, 50 anos, né? Então a evolução foi muito grande em relação aos fármacos, mas eles são relativamente recentes. E sem contar esse próprio conceito de doente mental sempre foi muito associado com a loucura, né? Com esses termos mais pejorativos. E ao longo da história, a gente consegue ver como é que a, que a loucura foi tratada, né? Assim, as pessoas eram, como não tinham tratamento, elas eram enclausuradas, eram mortas por ter alguma alteração de comportamento, era ligado à bruxaria, à feitiçaria, era ligado à possessão. Então, é, é, de certa forma, essas alterações comportamentais, elas mexem muito com as pessoas, né? Assim, ninguém acha estranho, ou no mínimo, assim, alguém ter uma outra doença qualquer, como diabetes, ou mesmo uma doença mais grave como câncer, assim, mas quando tem alguma doença psiquiátrica, especialmente essas com alterações comportamentais muito grandes, as pessoas se assustam, têm medo, é associado à violência, né? Durante muito tempo, as pessoas associaram a doença psiquiátrica com violência. Então, eu acho que passa por tudo isso para chegar a esse ponto que estamos hoje. Eu acho que teve uma evolução muito grande em relação a isso também, pelo próprio conhecimento das pessoas, as opções a gente discutir, como nessa live de hoje, sobre saúde mental, que não se fazia algumas décadas atrás, né? Então, evoluiu, a gente ainda está muito longe de um ideal, a saúde mental ainda, tratamento de muitas doenças mentais acaba sendo
muitas vezes quase um luxo, né? Difícil o acesso à população ao tratamento para as doenças psiquiátricas, mas já estamos melhor do que antes. A minoria das doenças psiquiátricas que evoluem para a necessidade de internação, né? Como em toda medicina, né? Qualquer especialidade médica tem as doenças mais graves que eventualmente vão necessitar de uma internação, seja, né, para o cuidado mais intensivo de saúde e tal. E na psiquiatria é a mesma coisa, assim, a gente, aquele conceito de hospital psiquiátrico, asilar, isso não é permitido mais, né? Assim, eu digo, na verdade, os manicômios, né? Hospital psiquiátrico, não, os manicômios, Uhum. naquela característica de manicômio, de asilo, isso não se é permitido mais. Mas é necessário ter também leitos para internação, porque alguns pacientes, né, como eu disse, para qualquer doença, qualquer especialidade médica, vão precisar em algum momento, podem precisar em algum momento de internação. Vinícius, então hoje, assim, no seu consultório, né? Esses pacientes que antes eram tidos como loucos e eram internados, que tipo, aliás, eu queria saber, antes de perguntar do seu consultório, que tipo de transtorno esses pacientes tinham? Eu travou um pouquinho, eu Travou um perdi o. pouquinho, né? É, Esses pacientes antes, que eram internados, manicômios, que tipo de transtorno, que eram considerados uhum, loucos, né? Que sim. tipo de transtorno era mais comum? Assim, os transtornos que geram mais internação são os quadros são os transtornos psicóticos no geral, né? Assim, a esquizofrenia, o mesmo quadros psicóticos, por exemplo, no transtorno bipolar, nos quadros maníacos, esses pacientes geralmente que demandam maior internação. É muito pontual, né? Algum momento de crise que pode ou não necessitar de internação. Agora, até por conta da evolução do tratamento, assim, as medicações que hoje têm um efeito muito bom, né, assim, em relação ao quadro de manutenção, de prevenção de novas crises, diminuiu-se muito a necessidade de internação, né? Antes o paciente entrava numa crise como essa, ele era internado, assim, mas não tinha um tratamento eficaz, né? Ele ficava lá, assim, fazendo outros tipos de tratamento, muitas Certo. vezes experimental, e não melhorava. Então ele não tinha a capacidade de retomar a sua vida e poder sair, né? E aí ficava indefinidamente nesses hospitais. Hoje isso é minoria, assim, no consultório. Eu de fato não trabalho no hospital psiquiátrico. É lógico que continua existindo as demandas para internação, como eu já disse, mas no consultório, 80% da procura é por transtornos de ansiedade ou transtornos do humor, né? Então, assim, dificilmente a gente precisa de encaminhar algum paciente para internação. E era justamente por isso que eu tinha te perguntado quem eram esses pacientes da internação. Porque as pessoas ainda têm aquela ideia de que psiquiatra é médico de doido. E você Uhum, acabou de dizer, no seu consultório, que você mais atende hoje são pacientes com transtornos de ansiedade. uhum, E a gente sabe, né? Eu até vi uma vez um estudo falando que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. uhum, E que são vários os fatores que levam a isso: questões econômicas, questões políticas, desemprego, segurança, né? Toda essa violência que a gente vive. E é muito importante as pessoas saberem disso, porque elas perdem um pouco esse medo de procurar o uhum, psiquiatra. uhum. Psiquiatra é um profissional, gente, que está ali para ajudar vocês a diminuir esse sofrimento, porque eu estou vendo muitas pessoas assim sofrendo, né? Uhum, E aí eu te pergunto, né? Quando é que as pessoas devem procurar o psiquiatra? E eu quero até que uhum, as psicólogas que estão por aí, né? Os psicólogos, que eles me falem, porque eu acho que esse trabalho em conjunto ele é fundamental. Se uhum, você, psiquiatra, atende um paciente, saber que você pode precisar do acompanhamento da psicoterapia também vai ser fundamental. E o psicólogo saber que em algum momento esse paciente pode sim, né, precisar de algum medicamento e precisar de uma avaliação psiquiátrica. Me fala aí um uhum. pouquinho, quando é que o paciente deve ir lá te procurar, Vinícius? Assim, até um pouquinho antes,
de fato, essa questão de quando procurar, né? E também uma outra pergunta que vem antes é assim, quem eu devo procurar, né? Eu devo ir a um psicólogo ou a um psiquiatra, né? É, assim, grande parte dos pacientes que eu recebo hoje no consultório, eles são encaminhados por colegas psicólogos, né? E elas muitas vezes me relatam, assim, a dificuldade que elas têm, muitas vezes, de encaminhar um paciente para um psiquiatra. E eu também digo para ela, pessoal, olha, do lado de cá a gente também tem muita dificuldade, às vezes, de encaminhar para o psicólogo, né? Às vezes o paciente fica do mesmo jeito que fica nessa, não, não vou ao psiquiatra, que eu não estou precisando, não tô louco, né? Assim, que é essa questão de associar psiquiatra a tratamento de pessoas com esses transtornos mentais mais graves. E acaba tendo muita resistência do lado de cá também, às vezes a gente encaminha, assim, para a maioria para a maioria dos transtornos psiquiátricos, né, reconhecidamente a associação entre psicoterapia e, em alguns casos, de psicofármacos que tem a maior eficácia nos tratamentos, né? E aí, quando a gente encaminha também, às vezes tem do outro lado dizendo a mesma coisa. Mas eu não quero conversar, eu não quero ir lá para conversar, assim, eu acho que não tem, eu acho que isso não vai me ajudar. Então, do mesmo jeito que a gente tem que fazer essa psicoeducação de desmistificar desse lado de cá, as colegas psicólogas fazem muito bem também. É, eu penso que, assim, qualquer situação de sofrimento, que a pessoa esteja com dificuldade de lidar com esse sofrimento, seja por um transtorno depressivo, um quadro ansioso que interfere na sua qualidade de vida, que causa um limite, né, nos seus alcances, a pessoa tem uma interferência direta num sofrimento pessoal, numa dificuldade que gera uma dificuldade na relação interpessoal, dificuldade na relação com o trabalho e, no geral, com os outros, isso pode estar relacionado com alguma doença psiquiátrica, né? Então, assim, tem que procurar um profissional para buscar ajuda, né? Seja um psicólogo, um psiquiatra, que aí a gente vai poder fazer até os encaminhamentos e a maioria das minhas colegas tem uma consegue filtrar muito bem isso e indicar e fazer indicações assertivas. Mas eu penso que é isso, assim, qualquer situação que gera um sofrimento psíquico importante, com uma influência direta na sua qualidade de vida, eu acho que tem que procurar ajuda, sim. E acho que é bem isso, né, Vinícius? Como é importante essa fala sua, o que gera sofrimento. E Uhum, é importante para as pessoas perceberem isso. Eu estou sofrendo, está desconfortável, está ruim, uhum, está na hora de procurar ajuda. E aí uhum, as pessoas às vezes ficam assim, não, é moleza minha, isso vai passar, né? Não, bobeira. E ficam procurando um monte de justificativas uhum, para não procurar ajuda, né? Porque. E ainda tem as pessoas, às vezes, que estão do lado, né? E começa, não, fulano, você tem que ser mais otimista, não, você precisa ir para a igreja rezar, você tem que ter mais fé. E isso uhum, acaba atrapalhando, atrasando, né, essa pessoa a procurar ajuda e ter uma melhora. E uhum, as pessoas, às vezes, né? Eu escuto muito isso no consultório, quando eu falo, olha, você precisa ir a um psiquiatra. Ah, doutora, a gente sai de lá com um punhado de remédio. Eu não vou, não, porque aí eu fico dependente, é aquele tanto de uhum. remédio que o doutor vai me passar. Aí eu queria saber de vocês se todo paciente que entra no seu consultório, ele realmente sai de lá com uma receita de medicamento. Uhum. E a Sigrid até colocou aqui, pedindo para você esclarecer sobre os mitos que causam a resistência dos pacientes em relação aos psicofármacos. Uhum. Por que que eles têm essa resistência? Por que que eles têm esse medo, né? Causa dependência, não causa dependência? Esclarece um pouquinho para a gente. É, primeiro, não é todo tratamento para algum transtorno psiquiátrico que vai necessitar de medicação. É, acaba que, assim, para a maioria das vezes, quando a pessoa procura o atendimento psiquiátrico, geralmente já tem um quadro assim, de pelo menos moderada intensidade. Então, acaba sendo mais necessário medicação. Para quadros leves, é raro que o paciente procure um psiquiatra, né? Assim, às vezes ela consegue, o impacto não é muito grande, consegue lidar de alguma maneira com isso, ou que seja fazendo psicoterapia, ou mesmo não fazendo, mas a pessoa consegue. Então, acaba que quando procura, geralmente está com um quadro pelo menos moderado. Então, já passa a ser necessário
mais medicação, né? Assim, o tratamento medicamentoso toma uma importância grande para essa melhora. Mas, de fato, há muito preconceito, assim, a gente tem que de certa forma, reconhecer isso, né? Primeiro que, como eu disse, as medicações são relativamente novas, assim, pensar nesse período de intervalo aí de 40 anos, a evolução foi muito grande em relação aos psicofármacos, né? Antes a gente tinha medicações que, de fato, tinha muitos efeitos colaterais, potencial de efeitos colaterais, e isso acaba já trazendo todo esse mito que é de se usar psicofármacos, né? Que a Sigrid mencionou, né? Então, as pessoas temem ficar com alguma alteração na sua personalidade, alteração no seu comportamento, elas temem ficar sedada com essa medicação. Então, às vezes, a pessoa está procurando por um quadro ansioso, mas ela pensa, nossa, eu vou tomar um remédio e vai me deixar sedada e aí eu não vou conseguir nem trabalhar, nem cuidar das minhas coisas, fazer as atividades que ela ainda está fazendo, né? Então, isso geralmente causa muito preconceito. Assim, a minoria das medicações, elas têm esse potencial de causar sedação. Então, não, não é por aí a maioria dos tratamentos, né? E o mesmo em relação à dependência, assim, existem medicações com potencial de causar dependência, não são as principais medicações do tratamento, muitas vezes a gente pode utilizar, mas às vezes por curto período de tempo, para tirar um paciente de uma crise mais grave, seja de um quadro ansioso, que são as principais indicações, mas é tudo feito com muita parcimônia, com muito cuidado, não é que a pessoa vai chegar e vai sair prescrito com um monte de remédio em doses altas, e eu acho que isso gera-se muito preconceito. Então, a dificuldade, às vezes, da pessoa ter de tirar, não, então eu vou começar um tratamento aqui e nunca mais vou poder abandonar, eu vou ter que tomar esse remédio o resto da vida. Tem todos esses preconceitos que a gente tem conseguido, de alguma maneira, desmistificar um pouquinho isso aí, mas agora, por conta, eu acho que de todo a maneira com que foi tratada as doenças mentais colabora para que seja assim hoje, né? Mas a gente, assim, dá para fazer um bom tratamento sem que a pessoa tenha efeitos adversos importantes, sem que interfira o mínimo possível no seu comportamento e tudo mais. E aí, Vinícius, eu vejo assim que as pessoas vão lá, né? E demoram às vezes criar coragem para ir no psiquiatra, mas aí o sofrimento fica grande, a pessoa vê que está chegando no limite, como você disse, né? Os quadros chegam já moderados ou graves. E aí a pessoa é medicada quando ela precisa desse medicamento, tá lá tomando a medicação, o medicamento não teve o efeito que a pessoa esperava, e ao invés dela voltar no psiquiatra, ela abandona o tratamento. Então, eu queria deixar, né, essa fala aqui. Não deu certo o primeiro medicamento, volta no psiquiatra, ou precisa fazer um ajuste de dose. É preciso ter paciência. A maioria desses medicamentos, eles não têm um efeito imediato, como, por exemplo, aí, os antidepressivos. Eles vão demorar lá 2, 3 semanas, tem alguns que até mais tempo, para ter o efeito esperado. Então, é preciso estar ali junto com o psiquiatra, né? Sim. Podendo falar com esse psiquiatra. Geralmente, os psiquiatras, pelo menos os que eu conheço, eles são acessíveis e podendo fazer esses ajustes. E não tem, a gente como médico, a gente sabe, tem medicamentos maravilhosos. Vai dar certo para todo mundo? Não vai. É muito individual. Então, a gente precisa, né, ter esse tempo para fazer esses ajustes. E até te perguntando agora sobre duração de tratamento, que é outra coisa que os pacientes ficam muito preocupados. Eu vou tomar esse remédio a vida inteira? Quanto tempo vai durar meu tratamento? Eu sei que, assim, essa pergunta é bem geral, porque tem várias doenças aí e cada uma vai ser de um jeito, a duração ali do tratamento. Mas, mais ou menos, assim, o que você pode dizer pra gente? Eu acho que a primeira ponto é importante isso aí que você disse em relação à expectativa, às vezes, de uma resposta muito rápida à medicação, né? Que isso realmente não acontece, né? Alguns remédios, sim, ele tem alguns efeitos, pode ter algum efeito um pouco mais rápido, a depender da necessidade, mas dando o exemplo que você disse dos antidepressivos, ele tem um tempo para iniciar o efeito. Isso
E esse tempo de iniciar o efeito não é determinante pela dose que é utilizada. Então não adianta falar assim, nossa, então vou começar com uma dose mais alta para o paciente melhorar mais rápido. Não necessariamente, porque tem uma questão do próprio metabolismo da medicação, uma demora para que ela faça, que ela inicie o efeito. Essa demora a gente está dizendo aí pelo menos umas 2 semanas. E nesse período inicial podem sim surgir alguns efeitos adversos, que isso tem que ficar muito claro e conversado com o paciente o que pode fazer para aliviar, o que é esperado que ele tenha, até para ele ter um conhecimento e ficar um pouco mais tranquilo nesse início do tratamento. E quanto à possibilidade de realmente não funcionar, isso existe para qualquer tratamento, como você mesmo disse, né? Assim, às vezes o paciente, né, fugindo das doenças psiquiátricas, tem uma hipertensão arterial, vai ao cardiologista que passa o que seria uma medicação indicada e adequada para aquele paciente, para aquele momento, e que a pressão não vai regularizar, então talvez vai ter que fazer troca, ou às vezes vai ter um efeito adverso. Então isso é possível em toda a medicina, né? Quanto ao tempo de tratamento, de fato, assim, vai depender bastante, assim, depende do que se trata. A gente pode dizer que pode ser por algumas semanas ou alguns meses, algum quadro ansioso mais agudo, mais reacional, que às vezes a gente vai utilizar a medicação por muito pouco tempo só para tirar a pessoa daquela crise, daquela quadro agudo de ansiedade, talvez nem vai necessitar tratamento de manutenção, então, de fato, pode durar algumas semanas, ou vamos tentar citar alguns, um quadro de um transtorno de ansiedade generalizado, um quadro de um transtorno do pânico, que são muito comuns no consultório, mesmo quando o paciente tem uma melhora total, ele vai sair de uma fase de recuperação para uma fase de manutenção de tratamento. E essa fase de manutenção de tratamento, ela existe para prevenir que o paciente tenha uma recaída. Então, tem um tempo mínimo, se apesar de não existir uma regra em nenhum lugar. Mas vamos dizer assim, vai tratar pelo menos de 6 meses a um ano num quadro de ansiedade. O mesmo talvez num primeiro episódio depressivo, vai tratar aí talvez por volta de um ano em fase de manutenção. Agora, algumas doenças, elas passam a adquirir uma característica mais crônica, como a própria depressão. Se pensar em um paciente que teve 2, 3, a partir do segundo episódio depressivo ao longo da vida, a gente já fala o tratamento por tempo indefinido. Então, a gente já não vai pensar mais em retirar a medicação. Ou outros quadros ditos mais graves, como a própria esquizofrenia que a gente citou, o transtorno bipolar do humor, o tratamento também é indefinido, né? Tem que pensar sempre assim, no tratamento para restabelecer uma qualidade de vida. É claro que quando a gente pensa em psicofármaco, a gente está pensando, é um remédio que age no sistema nervoso central, então tem todos os mitos que envolvem isso, mas esses dias eu falei, uma pessoa que tem miopia e precisa de usar óculos, às vezes, se não fizer hoje, tem a cirurgia, mas se não fizer a cirurgia, vai usar óculos a vida inteira, mas se é para enxergar bem e ter uma qualidade de vida, qual o problema teria de usar óculos? Ainda bem que existe esse óculos, né? Antes, quando não existia, era tudo mais difícil. É a mesma coisa para as medicações. Mas isso, assim, não é a maioria. Para a maioria, o tratamento ele tem, vamos dizer assim, um fim, uma previsão de Tem se fim, reduzir né? para retirar a medicação, sim. E foi bom que você falou da miopia, porque quando é uma doença física, as pessoas têm uma aceitação bem maior de tomar remédio para o resto da vida. O Uhum, diabético, o hipertenso, né? O uhum, míope. Agora, quando a gente fala nas questões mentais, as pessoas queriam resolver tudo muito rápido. E não é assim que uhum, funciona. E aí eu aproveito para te perguntar como é que a gente pode cuidar dessa nossa saúde mental. uhum. Quais são as É. dicas do Dr. Vinícius? O que, é que a gente pode fazer aí para ficar bem? Parece que as dicas, às vezes, a gente acaba discutindo coisas que para muitas pessoas podem parecer meio senso comum, meio clichê, mas é o que de fato funciona para se ter uma saúde mental. Acho que vamos pensar assim, primeiramente, se uma pessoa tem um transtorno mental, então está completamente com sua saúde mental afetada, ela tem que tratar o transtorno mental. Então a gente eu até pulei um pouquinho assim, estou indo na parte mais de tratamento antes numa parte que seria de promoção ou prevenção. Mas então tem que isso ficar bem claro, né? Uma maneira de se manter uma boa saúde mental é tratando uma doença mental, um transtorno psiquiátrico, caso ele exista. Mas a maneira, assim, também de promover, eu acho que a gente tem que pensar nas situações
que nos causam bem-estar, que têm evidência de melhorar a nossa saúde no geral e a saúde mental. Então, gerenciamento de estresse, né? Então, com certeza, saber lidar com o estresse, saber lidar com os nossos limites, atividade física regular, isso está muito mais que documentado, né? Que atividade física, pelo menos aí de 3 a 5 vezes por semana, de 30 a 45 minutos, isso tem uma ligação direta com a saúde mental. Cada vez mais tem estudado sobre dietas que são mais preventivas para a doença mental, especialmente é muito estudado na depressão, no transtorno bipolar, a dieta mediterrânea, então ela tem uma ação na prevenção, porque a gente pensa nessas doenças como a depressão, uma doença inflamatória, então condições que previnam ou que melhora quadros inflamatórios, no geral, é para melhorar, né, ou para prevenir doenças como a depressão, né? Então, a dieta mediterrânea é bem ligada a isso aí. Evitar ter rotinas, né? Então, rotina de sono, isso é importantíssimo. Evitar algumas condições que pioram, no geral, a nossa saúde. Então, consumo de bebidas em excesso, drogas ilícitas, tabaco, tudo isso, de alguma maneira, influencia diretamente na nossa saúde mental. E a gente saber ter nossos momentos, né, de lazer, de cuidar da nossa saúde. A gente acaba dizendo isso de uma maneira no dia a dia, né? Falando assim, agora eu vou cuidar da minha saúde mental, quando a gente vai ter algum momento de lazer, mas é isso mesmo, né? Não deixar que outras situações como o trabalho tomem o trabalho é importantíssimo, é claro, né? Não estou dizendo, mas assim, ele é também uma fonte de muito sofrimento, saber gerenciar e lidar com o papel do trabalho na nossa vida, né? Acho que todas essas situações, elas vêm e servem para promover uma saúde mental. Vinícius, como sexóloga, vou puxar aqui para o meu lado também, gente. Atividade Uhum, sexual, né? Atividade sexual também ajuda na saúde mental. E eu gosto sempre de lembrar, né, que a OMS ela tem lá 4 pilares para qualidade de vida: família, uhum, trabalho, a sexualidade e o lazer. Então, são uhum, esses 4 pilares, né, que são importantes nessa nossa avaliação da qualidade de vida. E uhum, como você disse, que a gente possa pensar, né, nesses cuidados da saúde mental o tempo todo. Nós temos visto que o trabalho, ele pode adoecer. Estamos vendo uhum, aí, né, quantas pessoas com burnout nessa pandemia, a gente viu os uhum, profissionais aí, principalmente da área da saúde, da linha de frente, muitos profissionais adoecidos pelo excesso de trabalho, pela falta de condições, por estarem lidando ali o tempo inteiro com a morte, sem poder, às vezes, fazer muita coisa. E isso tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. uhum. E aí, eu queria que você até comentasse, né, se mudou alguma coisa assim no seu consultório, nos atendimentos ou nos pacientes que chegam depois da pandemia. Uhum. Sim, teve uma mudança. Assim, o que tem mais sido demonstrado, mesmo através de estudos, é que o sofrimento mental ou uma queda da saúde mental aconteceu de uma maneira mais intensa na pandemia. Isso não necessariamente vai refletir num aumento dos transtornos mentais, mas o sofrimento mental, com certeza, aumentou nessa pandemia. O que eu percebo assim, no dia a dia é que as pessoas procuram mais, têm procurado mais na pandemia, assim, seja pelo uma ação direta da própria doença, né? O adoecimento em si, o medo de adoecer, isso também fez com que muitas pessoas adoecessem mentalmente, né? Ficasse mais um transtorno de ansiedade, algum transtorno de humor, e também é, vamos dizer assim, as consequências indiretas da pandemia, né? Assim, de uma certa maneira, todos nós fomos afetados, né? Desde as crianças, todo mundo foi afetado de alguma maneira com essa pandemia, seja pela questão do isolamento, a mudança drástica na vida, a pessoa tinha um trabalho presencial, estava se organizada naquele trabalho, de repente vai fazer um trabalho dentro de casa, mas a gente até pensa, mas o home office seria mais tranquilo, mas
Muito pelo contrário, para muitas pessoas não é mais tranquilo, tem que estar ali em casa, mas cuidando de outras coisas. No caso, você, vamos dizer, se for uma mãe, aí o filho não está na escola, muitas vezes quem vai ficar cuidando, a gente sabe que vai acabar sobrando para ela, né? Sobrando, dizendo assim. Então, isso de uma certa maneira tem a possibilidade de aumentar. Essas condições extremas, como pandemia, ou desastres naturais, guerras, neste momento, há um aumento dos transtornos mentais. O que a gente observa pela história é que depois há um reequilíbrio novamente, assim, em relação à prevalência das doenças, né? Volta a ser o que sempre foi. Mas nesses momentos assim, mais extremos, há um aumento, sim, dos transtornos mentais. E, e as pessoas também, eu acho que buscaram mais conhecimento, teve mais conhecimento disponibilizado, assim, nas redes sociais e na internet, no geral, sobre o adoecimento, sobre quando buscar ajuda. Isso fez com que as pessoas buscassem mais atendimento psiquiátrico, eu penso também em acompanhamento psicológico. Que bom, né? E eu fiquei pensando aqui, você falou, eu pensei assim, talvez até porque, como é um número muito grande de pessoas que estão sofrendo e você tem um motivo ali que é global, isso valide esse sofrimento, né, Vinícius? Uhum, Será que tem um pouco disso? Fala, não, não é frescura minha, não sim, sou eu que sou fraco, tem muita gente passando pela mesma situação e tá difícil, uhum. então eu posso procurar ajuda. Você acha que tem um pouco disso? Com certeza tem. Tem sim. O fato de mais pessoas estarem procurando, isso que deixa quem está próximo mais atento, né? E mais desarmado, às vezes, para procurar, né? Não, realmente, eu também estou precisando, né? Ajuda, sim, a validar esse sofrimento que ela está passando, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, assim, com o isolamento, as mídias, as redes sociais, elas tiveram, eu vejo que assim, um papel duplo, né? Por um Uhum, lado, a tecnologia ajudou a gente estar um pouco mais próximo das pessoas, já que a gente não podia estar próximo fisicamente, mas eu vejo que trouxe alguns outros problemas. uhum, A gente vê, né, que as pessoas também adoecem por conta, né, das mídias, das redes sociais. Como que uhum. você vê isso? Sim, com certeza. Tem esse papel duplo, né? Tem o papel positivo, que eu acho que o exemplo é esse de agora, né? Assim, o alcance que as redes sociais dá em relação à busca de conhecimento, o acesso das pessoas a informações importantes, né? Dando o exemplo do tema de agora sobre saúde mental, jamais que a gente imaginaria uma situação como essa há algumas décadas atrás, né? Alguns anos atrás, assim, que a gente teria acesso a tanta coisa, tanto coisa positiva e rápida e fácil, e de conteúdo, muitos deles de conteúdo na internet, né? Agora, por outro lado, é isso que você falou também, né? Assim, essa dependência que, de uma certa forma, algumas pessoas têm, né? Assim, a pessoa já acorda, a primeira coisa que faz já é ligar para ver ali a atualização, o que teve no WhatsApp, ou o que teve no Instagram, ou no Facebook, sobre, né, o que está acontecendo, a pessoa que segue, as pessoas, né, postam as coisas boas, né, nas redes sociais, né? A rede social igual essa do Instagram, né? A pessoa está mostrando ali a sua vida muito boa, as coisas tudo excelente acontecendo, a vida de muito glamour, e às vezes um seguidor está ali pensando que ela vai ter que ter um comportamento igual para ser feliz. Ela atribui a felicidade dela a essa felicidade que essa pessoa demonstra ali, né? Ninguém vai ficar postando ali coisas, né, os seus percalços, as suas coisas ruins, as suas tristezas, né? E a gente tem que ficar atento a isso aí também, né? Uma busca exagerada, desenfreada por estar sempre bem, por estar se querendo seguir um padrão de vida, um comportamento que não é nosso, não é natural e que é viver uma vida que a gente não é nossa, né? Então, acho que isso aí também contribui para o adoecimento, contribui com a ansiedade excessiva, contribui para insônia, telas demais, insônia, e a gente tem que, de alguma maneira, informar e lidar com isso, porque, assim, os adolescentes já nasceram
nessa época altamente tecnológica que vai continuar sendo assim altamente tecnológico, né? Hoje a gente não consegue imaginar sem essa plataforma, eu sei, o Instagram, o Facebook, mas se elas deixarem de existir, vai ter uma outra, né? Como já existiu outras antes. Então, isso não é algo que vai passar. Então, acho que a gente tem sim que saber lidar e reconhecer. Tem um movimento assim, das próprias plataformas, às vezes, de conseguir bloquear isso um pouco, né? De achar que a felicidade está ligada a curtidas, a likes, mas eu acho que a gente tem que fazer uma autoavaliação quanto a isso aí também. Tomar muito cuidado, né, Vinícius? E assim que possível retomar esse convívio social. Acho que isso é tão importante, a gente não Uhum, ficar ali só conectado a uhum, aparelhos, mas retornar esse convívio social, essa questão do contato. Eu fico super feliz quando eu escuto falar, né, na porcentagem de pessoas que já foram vacinadas. A gente está vendo aí o número, né, de pessoas contaminadas diminuir, o uhum, número de pessoas internadas ou de mortes, e isso traz uma esperança muito grande. uhum. Vinícius, perguntaram aqui, eu vou começar a dar uma lida aqui e vou te Tá. fazer aqui as perguntas. Doutor Vinícius, o que te levou a escolher essa especialidade? Adorei essa pergunta, viu, Flaviane? Hum. Flaviane da Cunha é sua parente, Vinícius? Pode ser, pode ser. Eu tenho uma parente com esse nome, eu não vi se é ela aqui, às vezes é coincidência, mas pode ser. É, então, foi, foi uma evolução ao longo da minha formação, assim. Sempre gostei, né? Sempre gostei dessa questão da interação mais profunda, assim, com o paciente. Sempre gostei de acompanhar, né, de conversar, de apoiar o paciente com sofrimento psíquico, mas não foi assim a primeira, não foi aquela especialidade que muitos colegas entram assim, no primeiro ano ou no primeiro mês já pensa em fazer, né? Eu sempre gostei de várias áreas da medicina, né? Assim, tem algumas que a gente não tem tanta afeição, mas assim, eu sempre gostei de várias áreas e às vezes áreas assim muito distantes, assim. Eu gostava de psiquiatria, mas gostava também de oftalmo, teve uma época que eu gostei até de ortopedia, então sempre eu pensei de fazer isso era bom, por uma certa maneira, assim, eu gostar daquilo, que eu começava a aprofundar mais, pensar assim, como é que vai ser meu trabalho depois de formado nessa área. Aí, assim, acho que no último ano, que as coisas foram mais se organizando nesse sentido de fazer psiquiatria. Mas eu acho que ela tá relacionada a isso, assim, a querer lidar e de uma certa forma, poder ajudar pacientes que estão passando por algum momento de sofrimento psíquico e poder ouvir, eu gosto do paciente, eu gosto da consulta no geral psiquiátrica, assim, que ela é uma consulta a depender mais desgastante, mas assim, eu acho tão estranho isso aí, assim, de repente numa outra avaliação, por mais que às vezes é uma coisa muito pontual, mas ser tão rápido ali, assim, parece que você não foi a uma consulta, mas não conseguiu, não sei, eu acho que você não consegue ter é, não penso que seja resolver problemas, né? Assim, aí na consulta psiquiátrica você tem muito mais um tempo maior, assim, você poder conversar com o paciente. Às vezes no começo você já consegue identificar se o motivo principal que o paciente veio, seja um transtorno de ansiedade, mas você tem um tempo longo para conversar com o paciente sobre vários outros aspectos da vida dele, para entender até todos os fatores que influenciam dele estar neste momento, passando por esse sofrimento. Eu acho que isso sempre gostei muito disso e tenta aprimorar cada vez mais esse tipo de atendimento, assim, eu me considero novo dentro da especialidade, né, assim, vai fazer nem 10 anos que eu terminei a residência e acho que isso é um eterno aprendizado, assim, a gente aprende muito com os pacientes também, a maneira da gente conversar, da maneira de dar devolutiva, de colocar no lugar dele o tempo todo, isso eu acho incrível. Que lindo, Vinícius. Fico muito feliz de ouvir isso, porque eu percebo que esse acolhimento que o profissional tem, essa escuta já é terapêutica. Quantos Uhum, pacientes eu vejo assim que uhum, vão às vezes ao consultório, né, e saem super bem de lá só de terem conversado sim, com você, de poder falar aquilo que estava angustiando e saber que tem alguém com quem contar. Isso é incrível, né? Faz toda a diferença. com A certeza, é conversa Sigrid, terapêutica, né?
A Sigrid fez um comentário aqui que os psicólogos também podem reforçar a orientação e ajudar na melhor adesão desse tratamento. Sem dúvida, né, Sigrid? Eu acho que o paciente, quando ele tem informações, e isso que a gente falou, da duração do tratamento, causa dependência, não causa, quais são os efeitos colaterais, a adesão do Uhum, paciente é muito maior, né? uhum, Então, dando os parabéns aqui, Vinícius te elogiando, maravilha, tua Vinícius é top mesmo. E a uhum. Sigrid fez um outro comentário aqui interessante. Ó. Por outro lado, temos casos de abuso e excesso de medicalização de abuso do excesso de medicalização da vida para enfrentar adversidades e perdas que fazem parte do ciclo vital de todos os seres Uhum. humanos. Você quer Sim, comentar um pouquinho sobre isso? é excelente a colocação. Até quando você fez aquela outra pergunta, assim, se todo paciente que sai que vai à consulta vai ser medicado. Eu disse que assim, quando procura, geralmente está num quadro mais moderado, acaba que a gente tem necessidade maior de medicar, mas assim, muitos casos são situações de vida que a pessoa está passando, né? Assim, um grande exemplo, que é o que que a gente estuda, é o luto, né? É, não, se não tem um transtorno psiquiátrico associado, não está com um quadro de depressão, ansiedade associada, que tenha necessidade de medicação, situações de vida, está vivendo algum estressor, algum luto, não é a medicação que vai se resolver, né? Mas às vezes a gente tem que fazer esse trabalho de psicoeducação também para orientar isso para o paciente, porque muitas vezes ele pensa que assim a resolução daquilo é o remédio, né? Eu costumo dizer assim, olha, talvez você vai usar alguma medicação que pode até melhorar um sintoma, mas não vai resolver o problema, porque o problema que você está vivendo, ele tem uma causa que ela não você não conseguir lidar com ela e trabalhar o que está acontecendo, você não vai resolver o remédio. Então, talvez você tenha até mais efeitos adversos do que benefício com a medicação. O remédio não pode funcionar somente como um sintomático para uma situação, né? Ele tem que ter um objetivo, uma função do tratamento. E, e acaba que acontece isso, né? É isso que lá do começo a gente começou também a discutir, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções, têm dificuldade de lidar com as suas frustrações, têm dificuldade de lidar com o que está sentindo e passa a buscar na medicação a maneira de resolver de um sentimento, uma emoção, uma situação que não é por aí o caminho, né? A pessoa tem que aprender a lidar. A gente não nasce sabendo a lidar com tudo que a gente vive, né? Muitas emoções que a gente está querendo sentir, às vezes a gente não está querendo sentir aquilo ali naquele momento mesmo. Mas tudo tem um propósito e tem um fim, né? Naquele momento você está sentindo aquilo. Então, acho que é o momento de você saber lidar com isso, enfrentar situações sem necessidade de remédio para mascarar isso de alguma maneira, né? Ótimo. O Raul está perguntando aqui, Vinícius, se existe um processo de progressão onde uma terapia e aceitação da doença e possa até suspender a medicação. Sim, tem sim. Vou assim, dar um exemplo de um quadro de ansiedade. Né? Às vezes, no começo do tratamento, o paciente precisa de medicação para até sair daquele quadro de ansiedade, até para ele conseguir, de uma certa maneira, ter uma adesão e aproveitar, eu digo aproveitar a psicoterapia, conseguir se engajar no processo de psicoterapia, com o tempo que ele consegue reduzir essa ansiedade, adquirir técnicas para conseguir lidar com a ansiedade, com os fatores estressores, com o que está desencadeando, começar a se autoconhecer e ter técnicas para lidar com isso, a medicação vai chegar um momento que não vai ser mais necessária. E isso é algo que eu levo muito em consideração no momento de suspender o tratamento, de reduzir a medicação. Eu vou avaliar a condição de vida da pessoa, assim, o que está acontecendo na vida dela, os estressores, e como é que ela está gerenciando esses estressores. E muitas vezes, para gerenciar esses estressores, eu tenho que estar dentro de um processo de terapia. Isso vale também para quadros depressivos, a maneira que a pessoa tem de lidar com os sintomas. Isso vale para várias doenças psiquiátricas, sim. E isso vale tanto, né, para o psiquiatra quanto o psicólogo.
essa ideia de que você vai fazer terapia a vida inteira, ela não é real. E os Uhum. profissionais buscam, independente aí das abordagens, diferentes abordagens, né, de terapia, que o paciente adquira esses recursos internos, para que ele, nesses momentos de adversidade, saiba, né, como agir, como lidar com essas emoções, né? A gente está falando muito Uhum. aqui das emoções, para não ter esse processo de adoecimento e poder Uhum. realmente ficar bem. E vai ter aqueles que realmente vão precisar de mais tempo, né? Que o processo às vezes é mais lento, ou aparecem novidades ali durante o processo. Às vezes a pessoa já está em terapia, está quase tendo alta, de repente ele perde alguém, ou tem uma separação. Então é preciso lidar com essas ondas, né, da vida, esses altos e Uhum. baixos que fazem parte. Vinícius, passa tão rápido, tão rápido. Ó, a Flaviane diz que é sua parente mesmo, viu? Você tá Ah, prestigiada aqui, que a parente está aí. Um abraço aí para Flaviane, para todo mundo que está com a gente. uhum. Bom, a Daniela fez alguns comentários, né? Que em caso de transtorno, sempre psicólogo e psiquiatra, o resultado vai Uhum. ser melhor. Sem medicação, parece que estamos sempre regulando as emoções. Então é preciso achar mesmo, né, esse equilíbrio. E aí a Uhum. gente está falando aqui de saúde mental e como é leve, né? Como é gostoso falar de cuidados com a saúde mental. Eu fiquei aqui pensando, né, que nós não falamos nada de suicídio, de ideação suicida, porque o que Uhum. nós queremos é isso, fazer essa prevenção, cuidando da nossa saúde mental, para que as pessoas não adoeçam ao ponto de não quererem mais viver. Que a gente possa Uhum. enxergar esse colorido aí da vida, enxergar essa vida com colorido. Quem está enxergando preto e branco, que procure ajuda, não espere chegar ao limite, porque nós não precisamos chegar a esse limite para pedir ajuda. É Uhum. reconhecer, né, que a gente está em sofrimento e realmente buscar. Vinícius, queria deixar aí você falar, né? Deixar aí seus recadinhos finais. Uhum. O que você quer dizer aí para esse povo que está nos acompanhando, que vai nos assistir depois, para, né, Uhum. cuidar bem aí dessa saúde mental? Bom, primeiro, novamente agradecer, né, essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né? Quando você propôs que a gente fizesse essa live e acertadamente escolheu o tema sobre saúde mental no sentido assim de conversar sobre ele na prevenção, na promoção de saúde mental. Eu achei isso muito fantástico, exatamente para fugir um pouco dessa questão toda do que a gente tende a conversar mais nesse período do Setembro Amarelo. Agradecer todo mundo que participou, né, com as mensagens, as minhas colegas da pós-graduação que estão sempre participativas e são pessoas excelentes, e a todas as outras pessoas que estão assistindo ao vivo e vão assistir depois. Agradecer pelo convite novamente, Joyce, e isso aí, vamos tentar aproveitar ao máximo para a gente poder cuidar da nossa saúde mental. E ó, eu vou contar um segredo aqui do Vinícius, viu? O Vinícius é o rei Ó. das figurinhas. Tem muita alegria lá, essas figurinhas que ele manda lá no WhatsApp, diverte a turma, é uma turma que é muito divertida, gente. Vocês não imaginam o quanto essa turma é maravilhosa, né? São muito Verdade. companheiros. E eu fico muito feliz, fico emocionada de poder estar ali junto com vocês. Vinícius, foi maravilhoso. Você trouxe assim informações preciosas, né, de uma forma bem tranquila, que é o seu jeito mesmo de ser, de uma forma leve. Se por acaso ficar alguma dúvida, podem mandar mensagem, né, no direct, Uhum. que a gente vai ter o maior prazer assim responder. Hoje eu estou aqui pelo Instituto Suassuna, mas quem quiser depois me seguir lá é doutora Joyce Lima. E o seu, Vinícius?
É Vinícius Cunha, psiquiatra, né? Psiquiatra Vinícius Cunha. Às vezes eu Ótimo. até confundo aqui. Psiquiatra Ó, Vinícius Cunha. Vinícius tem trazido material maravilhoso, tá? Ó, top, top lá nas redes, né? Trazendo realmente um conteúdo precioso. Sigam ele, que vocês vão ganhar muito com isso. Vinícius, Obrigado. muito, muito obrigado. Obrigado. Obrigada a todo mundo que passou por aqui, né? Os meninos da pós, todos os outros que nos acompanharam, fizeram comentários, participaram. Muito grata. E enviem essa live para os amigos, para que eles possam assistir, para os familiares. Tem muita gente, né? Precisando ouvir essas dicas, precisando cuidar um pouquinho mais da saúde mental. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Vinícius? Até mais, eu que Boa agradeço. noite para vocês. Boa noite. Tchau.